Oi, oi, oi! Aqui é Simone Correia, criadora de asas. E eu venho contando para vocês nos meus últimos vídeos a respeito dos meus voos, não é verdade? Eu vou deixar aqui em cima para vocês poderem ver os dois últimos vídeos que eu falei sobre a minha mudança de trabalho, minha mudança de carreira. E hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito do que envolve, do que implica uma escolha, né? São muitas outras escolhas que vêm a partir de uma escolha, né? São demandas. E hoje eu quero falar para vocês um pouco de como é que tá sendo agora que eu realmente mudei de carreira, né? E eu tenho vivido algumas coisas bem interessantes no meu dia a dia, na minha rotina, que implicam especialmente na minha relação com meu filho, na minha rotina com meu filho, né? Eu sou mãe, sou dona de casa, esposa, mas acima de tudo isso eu sou mulher, né? Eu sou eu, a Simone, né? E aí como é que ficam as outras demandas, né? Das outras pessoas, das outras coisas, de toda a nossa rotina e inclusive especialmente dos filhos, quando a gente escolhe empreender a nossa própria vida, o nosso próprio trabalho de uma maneira diferente, né? Porque aí entram muitas outras coisas, outras situações em jogo, né? Como as escolhas do meu filho também, os interesses dele, prioridades que dizem respeito a ele também, né? E tudo isso eu poderia dizer que é novo e é velho ao mesmo tempo para mim, né? É velho porque são situações que eu já vivi, algumas dificuldades que eu já tinha, né? Em poder manejar e entrar aí nessa dança entre todas as minhas rotinas e escolhas, né? De ser mãe, dona de casa e empreendedora, profissional e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, o que que é novo nisso tudo? O que que muda? Muda que agora quando eu tô em casa, eu tô em casa também trabalhando numa, numa primeira escolha, numa opção. Não é mais um trabalho em segundo plano, né? Eu fechei as minhas portas dos fundos, né? Que era o meu outro trabalho, como eu já brinquei aí em alguns posts do meu Instagram, inclusive. Porque antes, quando eu trabalhava fora, esse era o meu trabalho principal e aí eu conseguia me reorganizar na minha rotina. Agora, estando em casa, esse é o meu trabalho principal. Não é mais, se não der, não deu e tudo bem, fica para depois. Não, é agora e é agora, né? Mas como manejar, como dançar num ritmo mais leve enquanto tem todas as outras coisas acontecendo, como uma vida aí com filhos, inclusive nessa quarentena, né? Eu tenho um filho de 5 anos que ainda requer bastante de mim e ainda mais integralmente em casa. Com o marido já trabalhando fora, então também não tendo muitas oportunidades para dividir o aqui e agora ali da situação onde eu tô em casa com ele, né, com meu filho. E eu tenho olhado muito para isso tudo e olhado muito para perceber aquilo que é meu, aquilo que é do meu filho, né? Tanto em termos de escolhas como de incômodos, e também aquilo que não é nosso, aquilo que é de qualquer outra pessoa e que eu já posso abrir mão, né? Que eu já posso olhar com mais leveza, porque se não é meu e não é do meu filho, então são julgamentos, são definições que eu comprei ou que eu catei e que eu já posso abrir mão, eu já posso devolver aí para os seus remetentes, né? Porque eu tô trazendo e me abrindo cada vez mais para mais consciência para todas as minhas escolhas. E essa é uma questão muito importante, inclusive de olhar numa nova janelinha de ponto de vista. Porque será que existe certo? Será que existe errado? Porque quando a gente vai para os pesos, para as dificuldades do nosso dia a dia, né? Nessa situação, por exemplo, aí de empreender com filhos, será que existe certo, que existe errado? Me conta aí nos comentários o que, que você pensa a respeito disso. Tem uma maneira certa de criar a nossa rotina? Tem uma maneira que é errada? Né? O que, que você acha? Me fala aí nos comentários. Inclusive, é, o que é que, quais são as prioridades mais legítimas
para uma mãe empreendedora? Será que existe? Me fala aí também nos comentários o que é que você acha. E eu comecei a olhar para tudo isso e saindo também dos meus julgamentos, me liberando disso tudo também. E olhando sob uma perspectiva do interessante ponto de vista. Você sabe o que é o interessante ponto de vista? Eu tenho um vídeo que eu já falei disso que eu vou deixar disponível aqui em cima para vocês também. Mas me responde, você sabe o que seria olhar sob a lente do interessante ponto de vista? É como a gente subindo no mirante, né? Subindo numa montanha. Quando a gente olha lá de cima, a gente tem uma perspectiva. Quem está olhando a gente lá de baixo tem outra perspectiva. Quem está certo, quem está errado? Porque eu posso ver lá de cima coisas que a pessoa lá de baixo não está vendo. Ângulos diferentes, situações diferentes, né? E ela, por sua vez, também. Quem está certo, quem está errado? Né? É a mesma coisa na nossa vida em tudo, em tudo. Isso é um interessante ponto de vista. Olhar todas as coisas como interessantes, sem peso, sem julgamento, sem certo, sem errado. E se a gente trouxesse isso também, o interessante ponto de vista para o nosso dia a dia enquanto empreendedora, né? E poder perceber o quanto que, saindo desse peso do julgamento, do certo, do errado, a gente pode abrir mais espaço, mais possibilidade para escolher e demandar, e muitas vezes até diferente, quem sabe, né? E é isso que eu tenho feito agora, né? Com essa minha mudança aí de rotina, de carreira, eu tenho, acima de tudo, me aberto para perceber o que mais é possível aqui que eu não tinha considerado ainda. Essa é uma pergunta que eu tenho feito muito. Então, bateu uma dificuldade, bateu ali uma tensão, muitas vezes até com meu filho, né? Como eu falei, é uma das coisas que mais tem chegado aqui para eu olhar, que mais tem se apresentado para eu olhar, né? E o que mais é possível aqui? Que eu ainda não experimentei, mas que agora eu já posso experimentar de diferente. E aí eu não fico caçando resposta, sabe? Eu me abro e vou percebendo o que mais é possível aqui, com a intenção da curiosidade mesmo, de perceber, de experimentar. E aí, muito espontaneamente, essas novas possibilidades, elas vão se mostrando, elas vão aparecendo, porque eu me abri, eu entrei num outro estado, né, num estado de permissão e de vulnerabilidade também, né, saindo do julgamento, não levando para o lado pessoal também todos os incômodos que meu filho também mostra, né, porque sou eu no meu momento de vida e é ele no momento de vida também dele, né, cada um ali na sua perspectiva, na sua intensidade, na sua experiência mesmo dentro de uma mesma situação, né? E isso traz diferenças de opiniões, de pontos de vista justamente. E como é que a gente pode estar mais disponível também para perceber o que se requer ali naquele momento do meu trabalho, do meu negócio, da minha relação com meu filho, né? Quais são os momentos onde o que se requer é que eu esteja aqui no meu negócio presente e de que maneira poder dançar com isso, com a presença do meu filho, né? E quais são os momentos que se requer, que a energia requerida é que realmente eu esteja ali presente com meu filho. Essas são algumas situações onde eu tenho experimentado diferença, né? E pensar muito, né, a respeito, será que se requer colocar limites aqui para o meu filho para que eu possa priorizar um pouco mais o meu tempo com o meu trabalho, com as minhas escolhas, né? Porque meu filho demanda bastante. Então essa é uma pergunta. Mas será que é limite mesmo que se requer aqui? Ou será que é outra coisa, né? Me conta se esse tema também interessa para você, né? Porque inclusive nessa semana eu vou receber uma convidada no meu quadro do Instagram chamado Bastidores de Mães, né? Que já começou. E a cada semana eu recebo uma mãe, uma convidada diferente lá. E na próxima semana, né, na quarta-feira,
eu vou receber a Renata Hidargo, que vai conversar comigo justamente sobre esse tema. Olha que bem-vindo, né? Limites, né? Como é que a gente pode expandir em relação a esse tema dos limites? Será que é limite que se requer quando a gente está empreendendo com filhos em casa? Ou será que é outra coisa, né? Me conta se esse tema te interessa, me escreve aí embaixo nos comentários se esse tema te interessa, porque se ele te interessar, depois eu volto aqui para poder contar um pouco do que rolou nessa live, do que eu penso também a respeito, tá bom? Mas hoje eu quero mesmo poder abrir também para vocês esse olhar, né, do quanto que a gente pode se perceber para poder perceber o nosso negócio, né, para quem é empreendedora, para poder perceber também ali o que se requer no nosso dia a dia com os nossos filhos, né? E eu vou voltar para trazer mais ainda a respeito desse tema, se isso interessar a você. Então é muito importante que você me conte aí nos bastidores quais são as suas dúvidas em relação a tudo isso. Se é um tema que te interessa, me diga aí nos comentários. E se não, qual é o tema que tá aí, ó, ofuscando, que tá aparecendo, que tá alarmando aí para você? Me diz. E aí eu volto aqui e posso bater um papo bem gostoso com você a respeito disso. E se você também quer me seguir nos meus outros canais, eu vou deixar aí embaixo também as informações para isso, os links e tudo mais, dos meus workshops e de todas as criações que eu tenho feito nos últimos dias, tá bom? Então um beijo grande e a gente se vê por aqui. Um beijo!